Boa noite novamente, Raquel, a todos e todas Boa noite. que estão nos prestigiando, né? Eu falo que é uma plena sexta-feira, pessoas que estão aqui interessadas em conhecimento, interessadas em uma troca de experiência mesmo, em ouvir para a gente poder querer fazer melhor. Eu sempre falo assim, fazer melhor na educação, porque é possível. Fico muito feliz de ter vocês aqui na nossa sala e poder falar um pouquinho da minha experiência. Raquel exagerou aí, sabe? Mas que bom que ela tem tem esse carinho por mim, que eu sei que vem desde lá da época do mestrado, que eu tive o prazer de ser aluna da Raquel. Aprendi muito com ela e carrego comigo grandes aprendizados. Eu acho que isso faz toda a diferença na nossa trajetória, não só acadêmica. Eu acredito que a minha trajetória como professora, ela tem essa contribuição de pessoas que fazem a diferença na nossa formação. E a Raquel é uma dessas pessoas. E também por ela ter participado da minha banca com um olhar atento, com um prazer, primeiro, ela demonstrou um prazer de estar participando, se envolveu com a minha pesquisa. Então, eu acredito que a contribuição dela é muito maior para mim, na minha formação para além do mestrado, para a bagagem que eu carrego mesmo, para a minha prática. E aí, quero agradecer vocês por estarem aqui, nesse momento que eu espero que seja o primeiro de muitos, já vai ser nessa formação desse mini curso, que é uma proposta fantástica que ela já apresentou aí para vocês. Eu acredito muito nesse tipo de proposta, porque nós que estamos em sala de aula, a gente, muitas das vezes, por falta de tempo, ou às vezes correria para cumprir com os protocolos e com as nossas atividades, a gente não dedica tanto a esse tipo de formação como deveria dedicar. E a Raquel, com o Grupo Forquap, está aqui proporcionando, né, para os interessados, não só para os alunos da formação docente, não só para os mestrandos, mas aberta aí ao público externo também, uma grande oportunidade de conhecimento. Vocês devem ter visto lá no cronograma que os temas são fantásticos. E assim, como eu disse, eu vou falar um pouco, né, contribuir um pouco com vocês aqui sobre a minha experiência, falar também o que eu penso, né, da docência, que eu acho que a gente que está nesse lugar, a gente precisa falar mais, a gente precisa ter esses momentos aqui de troca, porque é tão rico o trabalho que a gente faz e muitas das vezes ele fica escondido dentro dos muros da escola. É preciso que a gente apareça mais. E que bom que eu estou aqui hoje para falar um pouquinho para vocês. Eu vou começar, depois dessa apresentação aqui, eu gostaria de estar mais próxima de vocês que estão aqui na sala, porque a educação à distância e as tecnologias que a gente usa hoje para aulas, né, que o ensino remoto ensinou a gente, para esse tipo de momento aqui que a gente está vivenciando hoje, por mais que estamos cada um aí no seu espaço, cada um na sua casa, existe essa proximidade porque a gente está num momento síncrono, um momento que está todo mundo conectado e eu estou falando mais próxima de vocês. Então, quero saber um pouquinho, né, de vocês. Eu quero, como aquela professora que sempre traz uma atividade para os seus alunos, eu não podia deixar passar de liso hoje, não trouxe uma atividade para vocês me ajudarem aqui. Eu vou compartilhar a minha tela, não precisa de baixar nada aí no computador, no celular, no recurso que vocês estiverem utilizando, vocês vão precisar apenas seguir os comandos que eu vou colocar aqui para vocês responderem uma pergunta para mim. Aí tem a Luciana que está no comando aí para poder me ajudar aqui, ver se está aparecendo a minha tela. Apareceu? Sim, Tá. sim. Vocês vão fazer o seguinte: a pergunta vai aparecer para vocês e vocês vão digitar numa caixinha aí a resposta para mim. A pergunta é a seguinte: em qual instituição você atua? Pode ser onde você trabalha ou onde você estuda.
Então, está bem variado aí, né, o nosso público. Temos aí as pessoas, né, os alunos, os profissionais do Cefet, temos o pessoal da EMEI e de escola estadual, temos também da Superintendência Regional, do Sejusc-MG, da Prefeitura de Contagem, da UFMG, da UFV, Secretaria de Educação de Minas Gerais, Cefet, aluno especial. Eu gosto muito de saber para quem a gente está falando, para a gente falar mais próximo, para a gente poder entender a expectativa das pessoas que disponibilizaram um tempo para estar aqui com a gente nesses momentos. Aí a gente vai para uma próxima tela, que eu também preciso que vocês respondam. Escreva 3 palavras, qualidades, que são necessárias para ser um bom professor. Quantas qualidades que a gente tem na tela, que já dá para a gente fazer uma primeira reflexão, né, do que eu acredito que seja realmente o que a gente leva para a sala de aula para poder fazer o trabalho da gente, como a Raquel falou no começo, independente do recurso que a gente tem, que muitas das vezes a gente, na maioria, né, das vezes, a gente não tem. E aí, se a gente olha, né, as palavras em destaque na nuvem, que são as palavras que foram mais, vamos falar assim, que mais apareceram na opinião de vocês, que seria a dedicação, a empatia e o conhecimento. E a gente faz uma junção dessas palavras, eu já fico imaginando como que vai ser uma aula se a gente começa com essas palavras e vai fazendo um link com todas as outras que estão aparecendo aí, porque o professor realmente, ele tem tudo isso aí, basta ele querer, ele precisa de entender realmente o que é a docência para ele, né? Ele tem que levar não só o conhecimento, ele precisa de todas essas qualidades, todas essas palavras, esses adjetivos que vocês colocam aí, para poder realmente fazer a diferença na vida, seja da criança, seja do público adulto, que a gente tem aqui alunos participando também. Eu sempre falo, independente, falo até com os meus alunos, independente da idade do aluno, ele precisa de tudo isso aí que está na tela, né? Às vezes a gente pensa que é só a criança que quer ser ensinada com amor, com atenção, com empatia, que precisa de uma motivação. Nós também, adultos, precisamos disso aí. E faz parte da educação e faz parte do ser um bom professor. É bem legal, a Raquel falou do curso, né, da disciplina que ela está ministrando nesse período, que fala muito disso aí, do ser professor. E a gente olha, né, eu estou na docência já há alguns anos, a Raquel também tem uma bagagem aí para falar para a gente, até o curso inteiro, se ela quiser falar, ela tem toda essa bagagem, e eu acredito que a gente aprende aqui, junto uns com os outros, e essas palavrinhas aí, eu tenho certeza que qualquer coisa que eu venha falar após essa nuvem de palavras, acho que nem precisaria, porque vocês já colocam aí coisas tão importantes que daria para a gente debruçar em cima dessas palavras e fazer a apresentação a partir delas. Olha quanta coisa fantástica. E aí, não vou esperar mais, porque a gente tem horário, que eu sei que vocês têm também. Essa nuvem, depois dá para a gente baixar ela no Mente,
e a gente ter esse registro do que vocês construíram aqui nessa noite tão especial. Agradeço a vocês a participação. No final, a gente fecha com mais uma aí para a gente poder terminar as atividades, né, do nosso mini curso. Isso, tá? Eu não podia deixar de colocar essa tela, ficou tão bonito. Ficou. Não ficou? E você está bonita nessa foto. Que maravilha. Tá linda. Eu caprichei, não caprichei? Caprichou, tá linda. Mas você é linda. Oh, muito obrigada. Eu achei tudo tão bem feito, desde o título, falando de formação docente, questões contemporâneas, que é essa busca. E aí a gente começa, né, o nosso primeiro encontro. O meu tema seria docência, reflexões sobre a prática e engajamento profissional. E falar do Forquap, que tem aqui na nossa tela também, que é esse grupo de pesquisa que tem uma atuação, né, muito consistente, muito sólida sobre formação de professores, que é uma das minhas paixões, e a prática educativa também, que envolve a docência, que seria também a minha outra paixão. Por isso que a minha proposta foi vir nessa noite falar sobre esse assunto para vocês. Eu não poderia falar sozinha, né? Eu tenho que trazer essa pessoa que eu acredito muito no que ele sempre falou para a gente e ele continua falando, independente de qualquer coisa. E a gente tem que trazer com a gente, eu tive um professor que falava comigo sempre, suba em ombros de gigantes. E ele é um grande gigante que a gente deve levar a todo momento, onde quer que a gente vá educar. E ele fala para a gente, como professor, devo saber que sem a curiosidade que me move, que me inquieta, que me insere na busca, não aprendo e nem ensino. E eu gosto muito da palavra busca que tem nesse texto, porque é isso que a gente faz a todo momento na educação. É uma busca constante, é uma busca por conhecimento, é uma busca por aproximação àquele aluno que mais tem dificuldade, que é o que eu faço todos os dias na minha prática. E Paulo Freire fala muito bem, próximo da gente, dessa realidade, né? Ele traz aí essa inquietação, ele traz esse movimento por essa busca constante. E essa busca, eu acredito que tem que ser de todos nós, principalmente quem está formando, aí eu falo diretamente para vocês que estão fazendo a formação docente, busquem sempre. Que bom que vocês estão buscando a formação docente, porque ela é extremamente importante para a prática e para a docência do dia a dia. A docência, ela você constrói a todos os dias, ela não vem pronta. Eu tenho certeza que a Raquel não está passando receita de bolo para ninguém. Ela está apenas conduzindo vocês por um caminho de busca que ela acredita que vocês vão dar sequência nele. E aí, eu vou falar rapidamente do meu caminho, porque a Raquel já fez uma apresentação aí, que eu falei que não é tudo isso, mas, né, fico muito feliz só de eu estar presente, né, no mini curso, eu já sei que ela acredita no meu potencial, no meu trabalho, e como ela falou, realmente ela acompanha a minha prática, porque eu faço questão de trazer para todos os interessados no meu trabalho o que realmente eu faço dentro da minha escola e que faz toda a diferença para as crianças e que realmente vale a pena e dá resultado. Então, a minha graduação em pedagogia pela UFMG, terminei o curso em 2011 e logo em seguida eu já busquei por uma especialização em design instrucional, que seria os bastidores da educação à distância. Como eu já era aluna frequente em muitos cursos na modalidade EAD, eu sentia necessidade de querer saber um pouco mais como acontece a construção desses cursos, como acontece esse processo ali por trás mesmo de fazer um curso na modalidade à distância. O que é que se busca na construção desse curso? Porque, como aluna, a gente sabe que a gente espera. Você busca, muitas das vezes, por um título de um curso, esse que eu quero fazer. Tá, mas quem está construindo esse curso? O que ele pretende? Qual que é o objetivo real daquele curso? E aí eu me interessei muito por entender mais sobre a EAD. Juntamente com a especialização, eu estava no meio da especialização, já veio a oportunidade do mestrado, que a própria EAD trouxe a inquietação para mim, porque eu olhava para a plataforma, eu olhava para as pessoas que trabalham ali, que são os professores e tutores, e eu achava assim, que faltava alguma coisa. E eu queria saber que coisa é essa que faltava. E aí eu fui entender, através da pesquisa, a minha dissertação ela fala sobre as práticas pedagógicas dos professores que atuam na modalidade à distância
especificamente no Cefet, que seria na formação profissional e tecnológica. E aí a gente percebe que a modalidade EAD ela tem crescido muito no Brasil e, né, vamos falar no mundo inteiro, mas assim, será que a gente tem professores preparados para realmente ministrar aulas na modalidade EAD? Eu acredito que com a pandemia as pessoas buscaram mais conhecimento e especializações para trabalhar com plataformas, para trabalhar na modalidade. Mas antes da pandemia, a gente percebeu com os resultados da pesquisa que realmente faltava essa preparação dos profissionais da educação e, em específico, do professor mesmo, para lidar com as tecnologias, com as ferramentas, que são muitas, que estão envolvidas no processo da modalidade de educação à distância. E aí, terminando a especialização, no meu contexto de escola, no meu trabalho na escola, eu percebi que ainda faltava alguma coisa. E busquei pela especialização em psicopedagogia por causa das situações que a gente vivencia em sala de aula e me incomoda muito eu não dar conta de uma situação. Então, eu acreditei que era possível conseguir melhorar a minha prática na minha escola. E aí a psicopedagogia me deu esse respaldo para poder trabalhar mais próxima de alunos que apresentam algum déficit, alguma dificuldade de aprendizagem. E tem contribuído, sim. Não só a formação, não só a teoria, mas você está ali tendo a teoria e ter a situação, que são várias, cada sala é cada sala, cada aluno é cada aluno. E aí você poder contrapor isso com a teoria, você consegue caminhar com mais facilidade. E a pesquisa, no grupo de pesquisa, que é o AvaCefet, que eu estou desde 2015, e como a Raquel falou, com muitas produções, eu me debruço mesmo, eu quero saber, eu tenho essa vontade de aprender e de dar respostas. O pesquisador, ele precisa de dar respostas, não só para mim, mas para a sociedade. Então, o meu trabalho com o grupo de pesquisa, ele gira em torno disso aí, de querer saber para o meu conhecimento, mas também de dar uma satisfação para as pessoas que estão em busca de um novo conhecimento. E aí eu chego na minha docência, bem colorida, bem alegre, que é o dia a dia que eu tenho na minha escola. Eu trabalho na escola Leon Renault, que é uma escola da rede estadual. Eu estou lá desde 2016, eu nem tinha terminado o mestrado, aí eu já comecei a minha atuação na escola. E, assim, eu acredito que a pesquisa contribui muito para a minha atuação lá também, porque você acaba lendo muito e entendendo ali os resultados. Eu preciso de saber o que está se passando, mas não é relacionado a achismos, relacionado a coisas que a gente lê, que não são coisas rasas. Eu preciso de entender melhor o que está se passando e que resultado é esse, para me poder aplicar certas metodologias, para me poder questionar algumas coisas, e realmente a pesquisa faz muita diferença no momento que eu estou na minha escola. Também estou atuando desde o ano passado como tutora pedagógica do curso de pedagogia da UFOP, sempre é um aprendizado. A gente, como eu formei em 2011 e agora eu estou dentro de um curso de pedagogia, né, atual, a gente acaba reciclando, você vai aprender também com aqueles professores. E esse semestre eu estou com, assim, meu olho está brilhando porque eu estou com professores, estou tutora do professor Hércules Toledo, que, assim, ele coloca a gente no papel de polidocência, que é mais difícil acontecer na modalidade EAD. Tem muita separação do que é o professor, do que é o tutor. E o professor Hércules não, ele faz a polidocência acontecer. Então, ele faz questão que nós, tutores, estejamos próximos dele, do aluno, e ele sempre cita o tutor, a gente trabalha junto na construção do material que vai ser utilizado, a gente tem um diálogo realmente que faz a diferença ali na hora de dar até mesmo feedback para esse aluno. E também trabalho como consultora pedagógica na construção de projetos políticos pedagógicos, projetos interdisciplinares e outras demandas relacionadas aí à minha área, que é a pedagogia. E aí eu vou começar com uma reflexão de um autor que eu gosto muito e eu quero muito que vocês, quem não conhece ainda, passe a fazer a leitura dele, das obras dele, que é o Tardif, que eu vou falar que talvez seja o autor mais citado quando a gente fala em docência e saberes docentes.
Eu não vou entrar muito em teorias, porque não é o meu foco aqui, mas eu preciso te falar certas teorias para chegar à minha prática e para a gente entender o quanto é importante a gente ter esse embasamento para a gente poder saber falar, saber questionar e muitas das vezes coisas que não condizem com a nossa prática, a gente saber fazer as mudanças necessárias. Então, a minha reflexão é, de onde vêm os saberes docentes? São muitos, né, esses saberes docentes. E aí Tardif pergunta para a gente, quais são os saberes que servem de base ao ofício do professor? Será que são saberes, é um só? E aí ele continua perguntando, como esses saberes são adquiridos? Será de onde que vem? É através da experiência pessoal? É através da formação recebida no instituto, numa escola normal, numa universidade? Através de contato com professores mais experientes? Ou através de outras fontes? Então, ele deixa logo no início da obra, ele deixa esses questionamentos como uma reflexão para a gente poder entender o que o Tardif vai falar para a gente aí do saber docente. E aí ele fala para a gente o que é a docência. Quando a gente pensa em docência, vem à mente o quê? A imagem de um professor, né? Professor dentro de uma sala de aula e os alunos ali para essa troca de experiências, troca de conhecimento. E aí o Tardif fala, o saber docente tem relação com a pessoa e com a sua identidade. Fiquei muito feliz de ter colocado essa palavra aqui na minha apresentação, porque foi uma das palavras que a Raquel mencionou logo no início da apresentação, falando da importância de se construir essa identidade, de o docente entender que ela é construída, e ela é construída não só na formação, ela é construída na nossa trajetória. Na minha atuação, a cada dia, eu construo essa identidade docente. E também, essa docência, ela é construída nas interações estabelecidas com os alunos. A gente tinha em mente, né, há um tempo, o professor como detentor de todo conhecimento, ele até, o lugar que ele ocupa lá na frente, aquele pedestal que a história da educação fala tanto para a gente, né, dos modelos de escola que existia e que eu acho que após a pandemia a gente precisa acabar com isso, né? Já era para ter acabado e a pandemia escancarou mais isso para a gente, que tem que ter essa interação. O meu aluno, ele também pode me ensinar. Essa troca, ela vai ajudar na construção da minha identidade e para me entender realmente o que é a docência. E os saberes docentes para Tardif, eles carregam parte da formação, e essa formação ela envolve os estágios que a gente vai fazer, sejam obrigatórios ou os outros estágios que os docentes vão participar, que o aluno vai participar, e complementa com a minha atuação. O aluno, ele ao cursar uma graduação, uma licenciatura, ele não sai pronto. Ele precisa de entender que ali é o início da caminhada e que essa caminhada ela é longa e ela vai se alterando a cada dia, a cada novo espaço, a cada nova situação que ele vai vivenciar em sala de aula. E aí ele fala também que a docência é um saber social que já tem objetivos sociais e evolui com o tempo e com as mudanças. E essas mudanças, elas acontecem, vou falar aqui quase que num piscar de olhos. De um ano para outro, a gente tem uma mudança assim, bruta, no sentido do aluno que você tinha e do aluno que você tem hoje. E para além disso, a sociedade também, ela vai mudando, ela vai trazendo novas demandas para a gente e o professor precisa de considerar isso. Não adianta eu pegar uma teoria que eu aprendi na faculdade, que eu iniciei em 2007, e tentar trazer ela crua para dentro de uma sala de aula. Eu preciso de considerar esse contexto social, para realmente eu entender o que é aquele momento e o que é necessário fazer para que eu possa trabalhar a minha docência naquele contexto. E aí a gente fala, tem alguma coisa na frente da minha apresentação, Raquel, que está atrapalhando vocês a lerem? Não, está perfeito. Não? Ah, tá. Porque tem uma fitinha aqui na minha frente, mas está só para mim. Então a gente tem um saber docente que ele é cognitivo, né? Ele tem aí parte do conhecimento dos autores e das teorias que a gente vai estudando, que envolve também os métodos e metodologias.
Então, tem lá 4 anos que eu fiquei no curso de pedagogia, vocês também na formação docente vão ficar um período aprendendo teorias, aprendendo métodos e metodologias que vão ser muito úteis, com certeza, na prática de vocês, porém, vai para além, né? Esse conhecimento, desse saber docente, ele vai ser uma ação de tudo isso que a gente vai aprendendo aí, para a gente poder utilizar na nossa construção das relações que são estabelecidas aí no nosso cotidiano com o aluno. Então, hoje eu chego na minha sala de aula, a situação é uma, amanhã ela é totalmente diferente. Então, eu vou ter que acompanhar essa construção. E esse saber docente, como eu disse, a formação inicial, ela não constrói esse saber do professor. Ele é constituído ao longo da prática. Aplicar práticas de quando éramos alunos e estudantes, muitas das vezes você tem um exemplo de professor, né? Eu me lembro que quando eu tinha 7 anos, na primeira série, tinha uma professora que eu tinha, sempre é assim, a gente no primeiro ano tem muita afinidade com a professora, e isso tem, vou falar, não posso falar aqui quantos anos, senão vocês vão desconfiar da minha idade, né? Mas é uma prática que ela já não condiz mais com o nosso contexto social. Então, por mais que eu gostava da professora, que ela me ensinou realmente, ela contribuiu com a minha formação, eu tenho que entender que as coisas mudaram de lá para cá. Então, aplicar essa prática à minha sala de aula hoje, talvez não seja o mais interessante. Por mais que a gente se pegue em algum momento fazendo igual, você fala, minha professora fazia assim. Eu lembro que ela chamava as meninas da sala de menininhas. E vira e mexe, assim, quando acontece algum fato engraçado na minha sala, alguma brincadeira, a hora que eu vejo, eu estou chamando uma criança de menininha. Aí eu lembro dela, eu falo, nossa, a professora me chamava assim. São coisas que traz para a gente ali, a gente carrega um afeto, né? É uma marca. Mas será que só isso, essa situação do que eu gostei naquela época, vai fazer com que a minha prática seja de sucesso? Ou eu preciso de agregar novas coisas? E aí, com isso, o saber, ele carrega a identidade do professor. E como eu falei, essa identidade ela vai sendo construída, e que bom que ela é construída coletivamente. Você aprende com seus pares, você aprende com seu colega do lado, você aprende com o seu supervisor. E essa troca dentro da escola, ela é muito importante. Por quê? O saber social, ele tem que ser partilhado. Eu sempre falo lá na escola, qualquer pessoa que me procura, você me ensina, você tem algum conhecimento nesse sentido, alguma coisa que você pode me dar, um norte aqui para me seguir, eu tenho o maior prazer em passar, porque o conhecimento ele não pode ser engavetado, você tem que passar realmente para frente, porque se está dando certo, que bom que é para outras pessoas também trilharem um caminho de sucesso. Deixa eu ver se... E aí, Tardif continua falando para a gente que o saber profissional é aquele recebido pela instituição. Ele vai dividir aqui os saberes de 3 formas. Ele vai falar do saber disciplinares, que são aqueles das várias disciplinas que a gente cursa na faculdade, que tem uma grade para a gente cumprir, e tem um saber profissional que você precisa de entender para quando surgir uma dúvida de um planejamento, de um plano de aula, de uma forma de conduzir aquele processo, você tem condição de ter uma estrutura para poder trabalhar aquela situação. E ele também é curricular. Você precisa de cumprir com o currículo proposto pelo órgão, né? No nosso caso, o MEC, pelo o curso de pedagogia, né? Que é o caso do meu curso, ele tem lá as diretrizes que a gente precisa seguir e não deixa de ser um saber. Esse saber precisa ser cumprido. Mas Tardif também traz para a gente os saberes experienciais, que é isso que a gente está falando aqui com mais ênfase, que é o que a gente aprende um com o outro, que é o que a gente aprende no dia a dia da escola, e que ele não vai ser aquele saber acabado. É isso aqui, pronto. Não, a gente vai trilhando por esse saber, e cada dia, como a gente falou lá no início, a busca ela vai te levando por novos caminhos. E também tem a temporalidade. O professor muda com o tempo e com a sociedade. E não só o professor, né? O aluno também ele vai mudar.
O aluno, com as tecnologias, eu acredito que todos vocês têm percebido isso, muitas coisas o aluno sabe mais do que a gente. Então, ele chega com uma notícia, com uma tecnologia no ensino remoto durante a pandemia. Eu percebi que a gente estava do outro lado da tela, ministrando uma aula pelo Meet ou outra plataforma, e o aluno muitas das vezes falava assim, clica ali, ó, ah, você está fazendo errado, por isso que não está aparecendo na tela. Ô, professora, faz assim que dá certo. Então, isso vai mudando com o tempo, a sociedade vai mudando, né? A situação da pandemia, ela fez com que a gente levasse as salas de aulas para dentro da casa da gente, para dentro do computador, e eu fico imaginando, se a gente esquecer tudo isso que passou, esse conhecimento todo que a gente construiu, esse saber que a gente construiu na pandemia, a gente não pode deixar ele de lado porque a gente voltou para o presencial. É preciso tentar fazer um link das duas coisas para que a gente consiga futuramente ter uma escola mais moderna, uma sociedade que, por mais que a gente precisa de ter ainda o livro, precisa ainda de algumas coisas que fogem da tecnologia, a gente consiga trabalhar das duas formas. Eu não posso simplesmente abandonar aquilo ali e fazer que não existiu. Então, agora, a escola precisa se adequar a essa nova realidade. E eu preciso também fazer uma análise do que deu ou que não deu certo na minha prática, que seria repensar essa prática. Muitas das vezes você termina um ano letivo e aí você fala assim, ah, que bom, deu tudo certo. Mas é preciso fazer essa análise. O que eu preciso mudar na minha prática? Eu preciso trazer sempre uma inovação para que a aula, eu vejo muito isso na escola, principalmente na escola pública, a falta de motivação dos alunos. Muitas das vezes o professor pega um caderno de planejamento que ele tem lá, por 10 anos ele vai usando aquele caderno, e ele não renova aquele caderno de planejamento, aquela atividade, aquela dinâmica de sala de aula, e acaba que o aluno, ele mudou, ele é um aluno mais antenado, ele é um aluno tecnológico. Olha a geração que os nossos alunos estão nascendo, né? É uma geração que já nasce com o celular na mão. E se o professor não acompanha isso, a prática dele vai ser enfadonha, vai ser cansativa, e eu preciso de buscar. Muitas das vezes a gente não dá conta daquele conhecimento, daquele novo saber, mas eu preciso de buscar. Eu preciso de procurar, vamos falar, cursos, procurar pessoas até, professores que têm um conhecimento maior, para a gente trocar essas experiências. Eu sempre tenho muita humildade no sentido de o que eu não sei, eu quero buscar. A gente não é detentor de todo conhecimento, a gente precisa sempre, no contexto que a gente trabalha, né, ele é social, ele envolve outras pessoas, ele envolve documentos, ele envolve coisas que fogem do nosso alcance. Por exemplo, a estrutura de uma universidade, a estrutura de uma escola, com as suas burocracias, foge um pouco do controle do professor. Ele precisa de cumprir, sim, mas ele precisa também de pensar na prática dele, com esse trabalho em equipe, com esse trabalho de troca no meio em que ele está inserido. E aí a construção da docência, né? A gente fala... Opa, pulou. Deixa eu voltar aqui. Ai. Lá vem a tecnologia. Vamos lá. E aí essa construção da docência, eu falo o seguinte, que o professor estagnado, ele não aprende. Eu tenho pessoas aqui na sala hoje, que eu já vi os nomezinhos aqui, que me procuraram e sempre me procuram para essa troca de experiência. Eu não trabalho junto com essas pessoas, mas muitas das vezes o que eu tenho ali, ele não é só para o ambiente escolar. Eu preciso de levar esse conhecimento para fora da escola, para outras realidades de educação, para outros contextos que envolvem educação. Eu venho de um espaço educativo, que foi a minha primeira atuação, ela foi numa ONG, e eu falo que isso aí enriqueceu tanto o meu currículo. Se eu tivesse talvez começado diretamente na escola, eu não teria toda a bagagem que eu tenho hoje para trabalhar com as realidades que aparecem dentro da escola. O projeto social, ele me fez olhar a criança com outros olhos, que não é esse olho do professor somente dentro da escola. Eu consigo enxergar além, muitas das vezes, o que está lá na família, a realidade do lugar que ele mora, para que eu possa construir a minha prática de forma que eu vou incluir esse aluno pensando no que ele tem fora da escola. Então, essa
formação, mais a experiência que a gente traz, não precisa ser do contexto escolar, ela pode ser de outros contextos que são os espaços não escolares, a gente precisa de fazer esse link de formação e experiência. E hoje eu olho para a minha realidade da escola e muitas situações que acontecem ali, conflituosas, que eu talvez pensaria muito, nossa, e agora? Não imaginava que isso ia acontecer, eu já consigo dimensionar que essa relação ela não está só dentro da escola, pode ser um contexto familiar, pode ser uma questão específica dessa criança que está sendo vivenciada ali e que eu preciso de ter atenção, porque senão a minha prática não vai dar certo se eu pensar somente dentro da escola. E o professor, ele produz esse conhecimento quando ele agrega suas vivências. Essa vivência que eu trago da ONG, do projeto social, foram 2 anos e meio que parece que eu estive lá dentro uns 10 anos, porque era uma área de muita vulnerabilidade social e eu vivenciei coisas e situações que eu tive que encarar, foi o meu primeiro emprego depois que eu formei. Então, eu tive que encarar, eu tive que buscar conhecimento, buscar teoria para me dar conta da situação. E aí eu fui construindo essa prática, eu fui construindo até chegar num formato de, vamos falar, de atuação lá, que eu dava conta de situações e conseguia formar também as pessoas que estavam lá, passar um conhecimento para a gente trabalhar junto, e quando a gente trabalha junto, parece que as coisas caminham melhor. Então, na escola também precisa de ter esse olhar. O professor não tem que ficar só dentro do seu espaço de sala de aula, aqui é o meu cantinho, é a minha sala de aula. Ele precisa de entender que a escola é um todo, é uma comunidade escolar. E aí, a partir do momento que a gente consegue enxergar isso, a gente consegue explorar os valores e crenças e a partir da realidade, e atribuir significado. Se não tem significado para mim, se não tem significado para o meu aluno, muitas das vezes ele vai para a escola simplesmente imaginando que a sala de aula ela vai ser para ele abrir um caderno, para ele escrever um conteúdo e ele vai levar só aquilo ali da escola. Não, ele precisa de levar também valores que a nossa sociedade está tão necessitada, né? A gente vive dentro de escolas que muitas das vezes o aluno, quando você fala alguma palavra relacionada com valor, ele não sabe nem do que você está falando. E aí é o momento de parar. Se eu estou trabalhando qualquer conteúdo com ele, é hora de parar, pegar aquela indagação dele e aprofundar naquilo ali. Aí vai ser uma discussão que parte da realidade desse aluno. Ele precisa de entender que a escola não é só para conteúdo, a escola também é para a vida. Então, esse momento, muitos professores perdem essas oportunidades pensando no currículo, eu tenho que dar conta do conteúdo. E aí, a gente vem de 2 anos de ensino remoto, que existe uma defasagem enorme. Hoje não deu tempo de eu ler tudo, mas eu acompanhei, parece que saiu os resultados das avaliações do IDEB e outras mais, e já era esperado que ia cair o nosso índice. Só que a gente, nesse momento, não tem que preocupar somente com números, falar se o aluno tem conseguido atingir conteúdos e o que está previsto no currículo. A gente precisa de entender se esse aluno ele está conseguindo ter uma formação humana, uma formação para a vida dele, para que ele possa seguir dentro do contexto escolar, buscando alguma coisa. Ele precisa de enxergar lá na frente possibilidades. E eu acredito que esse também é um papel do professor e isso tem que ser construído na docência. E o aluno, ele passa a multiplicar esse conhecimento quando a gente trabalha ali um valor com esse aluno, ele vai levar aquilo ali para outras realidades, até mesmo para o contexto seio familiar, e ele vai sempre acrescentando novas informações. Quando eu conto alguma coisa, eu contei para os meus alunos que eu ia participar aqui do mini curso, que eu ia falar para professores, para convidados. Eu tenho certeza que na segunda-feira a primeira coisa que eles vão me perguntar é como que foi. E por que eu não devo falar para eles? Eles são alunos de 5º ano, alunos que estão saindo da infância, entrando na adolescência, e já tem aquela vontade de saber mais. Eu não posso podar o meu aluno de querer saber mais. Então, é o momento de passar a informação, quando aparece qualquer dúvida, qualquer questionamento, mesmo fora do contexto da aula, é hora de parar, é hora de ouvir esse aluno e tentar construir com ele. Voltou.
E continuando nesta construção da docência, as experiências docentes não quer dizer mais tempo de trabalho. Eu tenho 6 anos de trabalho dentro de escola. E eu acredito que nesses 6 anos eu já trilhei tanta coisa, eu já fiz tanta coisa para o meu aprendizado, não só para o meu aluno, que eu consigo chegar para outras pessoas e falar dessa experiência e falar com bons olhos. Eu recebo estagiárias da minha sala e com maior prazer, eu sou apaixonada em receber estagiárias da minha sala. E a fala delas é sempre a seguinte: nossa, a gente chega nas escolas e é tão desanimador. A gente ouve assim: nossa, você vai fazer pedagogia? Nossa, por que você não escolhe outra coisa? Ai, é tão sofrido. Não, a pedagogia, os alunos são tão difíceis. Aí eu fico assustada quando eu escuto um professor que muitas das vezes já tem lá seus 20, 30 anos de docência e recebe uma pessoa que está em formação e consegue falar dessa forma. Então, eu sempre que recebo estagiários na minha sala, meu olho brilha e eu faço com que o olho dessa estagiária ou estagiário também saia de lá brilhando. Eu recebi um depoimento de uma estagiária esses dias atrás, da UENG. Ela fez um depoimento para entregar na faculdade, além do relatório, falando que até então ela tinha tido em escolas que jogaram nela um balde de água fria. E que ela saiu da minha sala e da escola Leon Renault e que eu joguei nela um balde de água quente. Nossa, a hora que eu li, eu falei, gente, que fantástico. Parece que você fala, né? Já muitas das coisas saem até no automático porque faz parte da minha prática. Eu não consigo enxergar a minha prática como que tem as dificuldades que todo professor fala, que é tão complicado assim. Eu acredito que é a gente que faz a nossa sala de aula. Problemas, questões para resolver, todo dia tem. Mas qual trabalho que não tem? Todo trabalho, ele tem lá as situações positivas e negativas. Agora, se eu consigo enxergar só o negativo, o trabalho vai começar a ficar cansativo para mim. Eu li um dia desse um trecho de um livro que falava assim, a sua aula, ela só avalia a sua aula se ela é boa ou ruim. O nível de cansaço que você sai da sua aula diz muito da sua aula. Se você sai da sua aula todo dia esgotado e cansado, a sua aula é ruim. Se você sai todo dia da sua aula com um sorriso no rosto e parece que você nem estava ali, a sua aula é uma aula muito boa. E eu acredito que eu saio assim, o pessoal fica até olhando e fala, nossa, é estranho, sempre está brincando, sempre com alegria com as crianças. É assim que eu levo a minha docência. E aí, essa experiência, ela tem que ser prazerosa. Ela precisa de levar para esse aluno prazer. Ele está ali, ele precisa estar ali, e muitas das vezes é o espaço que ele encontra um aconchego, um afeto. E por que eu vou levar para ele o contrário? Então, essa construção da docência, ela diz de diversidade de experiência e da forma de se relacionar com os saberes. Eu tenho que saber entender o que me espera. Ah, eu tenho uma sala difícil. Nossa, eu tenho aluno que tem situação X ou Y. Tá bom, vamos entender isso aí, vamos tentar levar o melhor e fazer o melhor. E esses saberes que a gente vai construindo, eles são diversos e plurais. O meu saber é um, o saber da professora Raquel é outro, o saber das pessoas que estão aqui nessa sala, que tem muitos professores, são outros saberes também. E eles são plurais por quê? Não tem um modelo. Eu estou numa escola hoje, amanhã eu posso estar em outra escola. Eu vou chegar lá, as diretrizes, a documentação, a estrutura da escola, ela pode me falar como que eu tenho que seguir o meu trabalho. Ok, mas eu não vou deixar de ser a professora Eliane. Eu vou tentar fazer com que a minha didática, com que as metodologias que eu escolhi para a minha prática, elas sejam utilizadas lá, por mais que eu vou cumprir todas as regras daquele estabelecimento. E aí, como a gente estava falando, deixa eu só ver se passou aqui. Passou. Estava falando de Tardif, eu não posso deixar de indicar o livro dele, né? Eu fiz um pequeno recorte, eu nem pretendia falar de teorias aqui, mas eu achei importante começar assim. Esse livro é uma indicação que eu faço para vocês, para ter aquele livro de cabeceira. É um livro que eu leio, eu já li várias vezes. Tem livro que você lê,
você fala assim, não quero nem saber desse livro mais. Mas esse livro de Saberes Docente e Formação Profissional é um livro que você tem que retomar. Ele te fala muito. E a forma com que é conduzido o assunto, ele é extremamente esclarecedor. Então, a primeira dica de leitura que eu deixo para vocês. E aí, depois de tudo isso, a gente precisa de significar a aprendizagem para esse aluno. E a aprendizagem significativa, ela acontece quando há interação do aluno com seu objeto de estudo, construindo seu conhecimento através de processos que envolvam o ouvir, o falar, o ato de fazer perguntas, discutir, fazer e ensinar. Que para Ausubel é reconfigurar ideias já existentes através da promoção de aulas que envolvam desafios e problematizações. Não tem como chegar com conhecimento, com um conteúdo já moldado e específico para trabalhar em sala de aula. Você pode fazer todo o seu planejamento. Chegar em sala de aula, cada dia. Você tem que estar aberto à mudança, aberto a entender o questionamento do seu aluno e ver se realmente aquilo ali está fazendo diferença para que ele possa aprender. Eu tenho percebido que a sala de aula pós-pandemia, não só por causa de tecnologia, mas esse formato de educação que você coloca, de ensino, que você coloca um conteúdo e o aluno tem que te dar respostas daquilo, e aquela forma, vamos falar assim, mais tradicional de levar aquele conteúdo, ele não deve existir mais. Por quê? O aluno traz muito conhecimento consigo. E aí, você corta aquela relação ali no momento que você fala com ele, olha, agora é hora de você ouvir, a questão é essa, o assunto é esse. Não tem que ser por aí. Eu tenho pensado muito no momento de avaliação. A minha sala de aula, a todo momento que eu estou passando para eles a aula expositiva, eles fazem perguntas, eles discutem comigo o assunto, e eu avalio o tempo inteiro. Eu até perguntei para a minha supervisora esses dias, qual a necessidade de tanta prova dentro da escola? E eu conversei com os meus alunos sobre isso. Já me incomodava a questão de avaliações por escrito, de prova. E eu comecei a entender, e tenho feito leituras em relação a isso, que a prova, muitas das vezes, ela não diz nada do aluno. E a gente passou por isso. Às vezes você tinha todo aquele conhecimento, e ia conseguir falar sobre aquele assunto, mas no momento que te entrega a prova na mão, parece que dá um branco, você não dá conta daquilo mais. Então, eu tenho trabalhado com os alunos outras metodologias avaliativas e que façam com que aquele aluno seja avaliado, muitas das vezes, sem saber que ele está sendo avaliado. Por quê? Eu não quero dar uma nota para esse aluno a partir de uma resposta decorada. Eu quero que essa aprendizagem ela tenha significado para ele. E aí a gente chega nesse modelo de aprendizagem significativa que eu preciso de desenvolver nesse aluno competências para ele adquirir certas habilidades. E aí eu tenho que partir da autonomia, eu preciso que ele tenha autonomia não só para a escola, mas para a vida. Ele precisa ter aptidão em resolver problemas e uma prova não vai fazer com que ele tenha essa aptidão. Ele precisa de dialogar para ele poder saber argumentar e realmente ali estar inserido, né, numa sociedade que vai cobrar isso dele. Eu preciso de colaboração, ele precisa de colaboração a todo momento, e a sala de aula ela é colaborativa. Ele tem que ter senso crítico, precisa de protagonismo, e é o que eu faço a todo momento. Muitas das vezes eles me fazem pergunta, e eu volto a pergunta para eles, aí eu falo, e o que você acha disso? E fala a sua opinião primeiro. Então, aquilo ali é colocar o seu aluno em cena, ele entender, nossa, mas ela está perguntando para mim? Será que eu sei responder? Muitas das vezes eles sabem. Aí ele vai adquirir a confiança. E aí o aprendizado vai se tornando envolvente, a gente vai tendo empatia em sala de aula, e eu vou ganhar em responsabilidade e participação. Eu não preciso de cobrar na minha sala. Muitas das coisas que eu peço para eles, a gente está fazendo um trabalho sobre primavera, e eu dei uma borboleta para a gente poder trabalhar a partir da leitura da Primavera da Lagarta. A gente fez a leitura e eu falei, agora nós vamos desenvolver o trabalho. Eu não precisei nem explicar muito, eles já foram dando a ideia, já estipulamos prazo, já estipulamos como vai ser a apresentação e o trabalho vai fluindo, sem muito desgaste, sem ficar naquela cobrança, o aluno não fez, o aluno não faz.
Mas por que que ele não faz? Muitas das vezes eu não estou dando o caminho correto para ele e aquela forma de avaliar e de cobrar do aluno, ela já está fadada ao fracasso. E aí a gente fala tanto em metodologias, mas será que a gente sabe aplicar as várias metodologias? O que são essas metodologias? Elas são diretrizes, ou seja, diferentes trajetórias definidas com o intuito de orientar os processos de ensino e aprendizagem, através de estratégias, abordagens e técnicas, tendo em vista certos objetivos. Desse texto aqui eu gosto da palavra diretrizes, porque, claro que todo processo educativo, ele precisa de ser direcionado, eu preciso sim fazer um plano de aula, um planejamento, eu sou uma pessoa muito organizada, então tudo que eu vou fazer, eu coloco no papel. Muitas das vezes o professor faz coisas na escola, mas quando você pergunta, como é que foi feito isso aqui? Ele não sabe nem explicar. Então eu preciso ter essa diretriz para lá no final eu entender se aquele processo ele deu certo. E eu preciso de ter estratégias, né, e abordagens para me atingir um objetivo. O objetivo, ele não é só para o professor. O objetivo, muitas das vezes, é para o aluno. Qual é o objetivo que eu quero atingir de aprendizado para esse aluno? Esse aluno precisa de me dar que resposta no final? E aí as metodologias ativas, que a gente tem estudado muito, elas têm aparecido muito aí em cursos e na sociedade como um todo, elas dizem o seguinte: as metodologias ativas são estratégias pedagógicas para criar oportunidades de ensino nas quais os alunos passam a ter um comportamento mais ativo. Olha que importante, ó, é o aluno que tem que ter um comportamento mais ativo, envolvendo-os de modo que eles sejam mais engajados, realizando atividades que possam auxiliar o estabelecimento de relações com o contexto, o desenvolvimento de estratégias cognitivas e o processo de construção do conhecimento. Então, a partir do momento que esse aluno vai trabalhar de forma mais ativa, ele vai se engajar e no final eu tenho a resposta que eu quero ter. O processo de construção de conhecimento, ele vai acontecer. Se eu terminar minha aula e perguntar para ele o que ele aprendeu, ele consegue me falar. Agora, se eu pegar e der uma prova, muitas das vezes ele não consegue. E aí, a gente traz aqui de forma ilustrada as metodologias ativas de um lado, né? O professor, que é só o transmissor de conhecimento, que as salas de aula, infelizmente, ainda tem esse formato, dos alunos que recebem informações despejadas, o professor está lá na frente e o aluno, ele é apenas um receptor. Agora, o professor, quando utiliza as metodologias ativas, ele passa a ser um orientador, ele passa a ser um tutor, um facilitador e um mediador. Ele está no centro do processo, mas o aluno também ele está no centro do processo. E o aluno, ele também devolve conhecimento. Por quê? Ele é um aluno que investiga, que interage, que argumenta e no final ele aprende. E essa troca entre aluno também, ela é uma troca muito positiva. Muitas das vezes você explica de uma forma, você vai ter aquela metodologia, aquela didática para poder tratar um assunto, aí você vê eles conversando entre eles ali e você até assusta, fala, nossa, mas eu não falei dessa forma, por que ele está falando dessa forma? Porque ele realmente aprendeu e agora ele já virou um multiplicador daquele assunto, mas da forma dele, que é aprendizado maior. E aí a minha caminhada na escola, eu não poderia deixar de falar novamente de Paulo Freire, que fala o seguinte para a gente: quando entra em uma sala de aula, deve estar sendo um ser aberto a indagações, a curiosidade, as perguntas dos alunos, as suas inibições, um ser crítico e inquiridor, inquieto em face da tarefa que tem, a de ensinar, e não a de transferir conhecimento. Eu nem preciso de muita explicação, né? Essa citação de Freire já fala por si, e eu quero muito que a gente termine essa apresentação, que está próxima, eu sei que eu estou no meu horário aqui, vou apertar, levando principalmente essa posição crítica de pensar na sua docência. Como você é como docente? Será que o meu caminho está correto? Será que eu posso mudar alguma coisa na minha caminhada? E aí eu falo do meu engajamento profissional. Cada dia que entro em sala de aula, descubro que tenho algo novo a aprender e a ensinar. Isso que me move, isso que move o educador a buscar conhecimento,
aproximar do aluno e, sobretudo, fazer com que sua rotina em sala de aula seja sempre inovadora. Não dá mais trabalho. Outra frase que a gente escuta muito na escola, né? Nossa, mas você vai fazer isso? Ah, mas isso dá muito trabalho. Pelo contrário, não dá mais trabalho. Dá mais prazer ver os resultados na convivência com os alunos, no reconhecimento das famílias e ainda no aprendizado real do aluno. Por mais que, às vezes, realmente você tem que sentar, pensar, colocar no papel, ver a estratégia que você vai usar, a metodologia, voltar, refazer, errar, acertar. Isso não é mais trabalho, isso é um aprendizado para você ir moldando e construindo aí a sua docência. E aí, esse engajamento profissional, atualmente, eu atuo com turmas de 5º ano. Eu sempre prezo por uma prática pedagógica com foco na pedagogia da autonomia, que fala para a gente que ensinar, ela exige, em primeiro lugar, respeito aos saberes dos educandos. Como eu disse, eles trazem muitas coisas para a sala de aula, e a gente não pode perder esse conhecimento. E o ensinar, como Freire nos disse, ele não é transferir conhecimento. A necessidade dos educadores criarem as condições para a construção do conhecimento pelos educandos. Eu preciso olhar para esse aluno e dar essa oportunidade para ele. A bagagem de conhecimento deles precisa de ser passada para frente, para a sala, para as famílias, e é o professor que, com o seu engajamento ali, vai fazer com que esse conhecimento circule. E aí, falando um pouquinho, para a gente fechar, sobre os projetos que eu tenho desenvolvido na escola, são tantos que eu não daria conta nessa noite aqui de apresentar para vocês. Então, eu peguei o projeto que foi premiado no ano de 2018, que é um projeto que eu venho trabalhando desde 2017 na minha escola, que é um projeto de educação para o trânsito. Eu já, antes de fazer pedagogia, eu já era educadora, mas eu era educadora de trânsito. Eu trabalhei em autoescola e lidava com o público adulto que foi para tirar sua carteira, e aí me incomodava muito as falas. Eles viravam para mim e falavam assim: nossa, eu vim aqui só para estudar esse livrinho, tirar minha carteira e não quero nem saber desse livrinho mais. Aí meu cabelo até arrepiava, né? Meu Deus, o que eu vou fazer? E eu tentei buscar de várias formas mudanças para essa realidade e eu não consegui no Centro de Formação de Condutores. Então, o jeito que eu dei foi buscar para mim uma forma de trabalhar com a educação da forma que eu acreditava. E para isso eu busquei a pedagogia. E aí eu tinha que juntar as duas coisas. Aí desde 2017 eu trabalho com educação para o trânsito na minha escola e o projeto Minha Escolha Faz a Diferença, focado em educação para o trânsito, ele teve o objetivo de capacitar os alunos não para saber regras de trânsito, mas para que se tornem agentes multiplicadores de trânsito em seu convívio social através de escolhas positivas no trânsito. Esse projeto, ele foi premiado na 12ª edição do Prêmio Professores do Brasil. Eu fui a vencedora estadual na categoria 4º e 5º ano do ensino fundamental, lá pela escola Leon Renault. E assim, eu falo que nem foi o prêmio que foi a minha premiação maior, o meu troféu, nada disso não. A minha maior premiação foi essa aqui. O meu projeto hoje, ele integra a BNCC, ele faz parte do Caderno de Práticas Exitosas, na categoria 4º e 5º ano dos anos iniciais, e qualquer pessoa no Brasil inteiro pode ter acesso ao meu projeto e fazer a diferença na sua escola, num tema tão importante que muitas das vezes a gente não vê falar nas mídias, não vê um esforço, eu falo que é um esforço mesmo para a gente tentar diminuir esse índice de acidentes graves no Brasil, mas eu estou fazendo a minha parte, e mais ainda quando eu consigo, dentro de um documento tão importante que é a BNCC, colocar um pouquinho da minha experiência. E aí, continuando falando de pesquisa, de busca, eu comecei falando de busca e vou terminar também falando de busca. O grupo de pesquisa, do qual faço parte, do AvaCefet, eu não terminei o mestrado e simplesmente peguei o meu diploma, meu certificado e fui embora. Eu continuo na pesquisa. Eu acredito que, para além do meu mestrado ele é um fruto da minha caminhada lá, né? Caminhada pelo mestrado, ela me deu um diploma, porém, tem muito o que fazer, a minha pesquisa não terminou, a Raquel já falou do doutorado aí, é a minha próxima meta, eu espero que dê tudo certo, mas, enquanto isso, eu estou fazendo pesquisas, eu tenho feito várias publicações, e mais do que isso, eu tenho feito atualização constante.
não somente do tema que é foco da minha pesquisa, mas de tudo que me inquieta, mas de todas as possibilidades que eu posso pesquisar, eu sento, debruço e vou fazer as minhas leituras. E a troca de experiência também com quem sabe mais do que eu, que a gente tem que ter essa humildade de procurar pessoas que sabem mais do que a gente, não para nos ensinar, mas para fazer essa troca. E aí eu vou falar para vocês de formação continuada, que muitas pessoas me perguntam assim, qual curso devo fazer? Nossa, eu estou querendo continuar a estudar, estou preocupada, o que eu faço, o que eu não faço? Primeira pergunta, que tipo de formação estou buscando? Não adianta você fazer milhões de cursos, depois engavetar tudo isso. Você precisa colocar em prática. E também, que tipo de formação que está sendo oferecida? Tem milhões de formações, capacitações, aperfeiçoamentos, especializações. O mercado está aí. Mas será que realmente é tudo aquilo que está sendo oferecido? O que você busca? Você primeiro tem que entender o que você quer. Não adianta ficar fazendo um curso se depois aquilo não vai ser utilizado na sua prática, ou se for utilizado, muitas das vezes vai ser utilizado de forma errada, incorreta. É preciso considerar os saberes dos professores para que as atualizações não fiquem só no papel. Aí eu já passo para uma crítica. Muitas das vezes as formações, até mesmo na minha realidade de escola estadual, a gente recebe muitas formações no nosso e-mail institucional, oferta de curso X, oferta de curso Y. Mas será que esse é o ideal para a minha realidade? Então é preciso repensar que tipo de formação é essa que está sendo oferecida diante daquela realidade e diante daquele saber que eu preciso naquele momento. A prática pedagógica, ela precisa acompanhar as questões contemporâneas. Está mudando assim num piscar de olhos. E a minha prática precisa mudar também dessa forma. E aí eu deixo mais uma indicação para vocês. Esse livro já li uma primeira vez, estou fazendo uma nova leitura. Professores e Professauros, do Celso Antunes. É um livro que se torna até divertido. Quando a gente fala das nossas práticas, aí você vai fazer a reflexão sobre a sua aula. Aí quando ele começa perguntando o que é uma aula, o que é ensinar, o que é avaliar, e ele faz ali paralelos, né, de que é uma aula boa, de que é uma aula que a pessoa acha que é boa. Será que a sua aula é uma aula boa? E aí o Celso Antunes divide esse livro em 3 partes e fala de forma bem divertida para a gente aí. A capa já é uma diversão, né? Você é um professor ou é um professauro? Vamos pensar sobre isso? Será que a gente quer estar nesse lugar aí de professauro? E aí a gente vai fechar falando, né, do nosso mestre, novamente. Para mim, é uma das citações mais importantes que ele fala para a minha realidade, que é o seguinte: é preciso diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz. Eu poderia chegar aqui falando para vocês milhões de coisas, fazer várias leituras, trazer aqui vários textos, falar exemplos e tal, tal, tal. Mas será que é isso mesmo que eu estou fazendo na minha realidade? Por quê? Até que num dado momento, a tua fala seja a tua prática. Eu preciso realmente falar e eu preciso realmente olhar para mim e falar assim, será que eu estou realmente cumprindo isso? A minha prática condiz com todo esse meu discurso? E Paulo Freire traz essa reflexão para a gente. Eu termino nesse slide, mas eu não termino tudo. Não, eu vou sair dessa tela só para a gente voltar em mais uma questão. Deixa eu deixar o meu contato aqui primeiro para quem precisar de falar comigo. Tem um e-mail aqui. Tenho o maior prazer de receber as pessoas que me procuram, seja para uma indicação de alguma leitura, seja para tirar uma dúvida, seja para saber mais do que eu tenho feito, para visitar a minha escola. Estou sempre de portas abertas por lá, para receber não só os estagiários, mas qualquer pessoa que esteja interessada em uma troca de experiência, em uma troca de saberes e construção de conhecimento e de saberes. Eu vou tirar qualquer coisa se vocês não pegarem aqui, não der para printar, depois a Raquel passa para vocês. Mais uma perguntinha para vocês me ajudarem. Use 3 palavras para me contar o que você leva como aprendizado do encontro de hoje. Quando vocês me contam, eu vou beber uma água.
Olha essa nuvem, hein? Ah, vocês estão nota 10, só que eu não vou dar nota, não, porque eu não gosto de dar nota. Eu vou avaliar de forma processual, né? Nós começamos lá com uma atividade, uma segunda, e agora a gente fecha aqui com chave de ouro. Olha que fantástica essa nuvem. Raquel, quando você quiser falar, tá? Eu estou deixando a tela ainda para as pessoas que ainda não escreveram, se quiser colocar mais alguma coisa, mas assim, é Sim. tão grandiosa essa nuvem, né? São tantas coisas boas que vocês estão levando, que assim, é o que eu queria justamente que vocês levassem um pouco. E eu acredito que vocês estão levando, mas é para levar e não engavetar, porque eu tenho certeza que quem está aqui não tem essa intenção, vocês querem fazer a diferença e vocês querem que a docência de vocês seja significativa para o aluno. Então, pego de novo as 3 palavras do centro aí, as 3 palavras que se destacaram na nossa nuvem, que é a esperança. É preciso, sim, ter esperança. Eu tenho ouvido muita palavra esperançar ultimamente, e eu acredito que se a gente não tiver esperança na educação, né, no contexto escola pública, a gente vai ou desistir ou não vai fazer, ou vai fazer do mesmo sempre. E a intenção é justamente fazer diferente. Para isso eu tenho que ter, sim, motivação, né? A motivação tem que partir de mim, né? Eu não tenho que ter motivação somente financeira, de condições materiais, porque se for esperar isso, infelizmente a gente não tem. E é a minha dedicação. A minha dedicação vai fazer toda a diferença. Eu posso chegar dentro da minha sala de aula hoje, sem nenhum recurso material, sentar com os meus alunos no chão, que eu vou dar a mesma aula que um professor que talvez tenha mais recurso do que eu se dispõe a dar, e eu tenho certeza que a gente vai equiparar essas 2 aulas.